Comunista responde, a esquerda deve ter raiva de quem votou no Bolsonaro? Ih, bora ver. É complicado, né? Porque eu acho que tem uma parada do Bolsonaro ter sido eleito. Porque assim, puta, dos prazeres da minha vida eu nunca ter votado nele. Isso é uma coisa que... Errei muito, mas essa eu não... Essa dor eu não levo pra casa. Tranquilo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muitos amigos hoje que carregam uma mágoa muito grande da eleição do Bolsonaro, óbvio, amigo. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse argumento de que, olha, pelo menos eu não votei nele, eu acho isso honestamente meio fraco, porque honestamente quem votou tá pouco se fudendo. Inclusive, muitas pessoas falam do mesmo jeito em relação ao Lula, né? Tipo, eu nunca votei no PT, então eu acho meio bobagem isso aí, ó. Amigos que fazem parte de minorias, óbvio, amigos que passaram por grandes perrengues ao longo dos últimos anos, mas carregam uma mágoa muito grande de quem votou no Bolsonaro. E acho que existe uma parada que ela é difícil. O Luigi fala muito disso, eu acho que ele é muito... Fala uma palavra que ninguém nunca disse antes, mas o Olha, citou o reitor. O Luigi é muito sábio nisso que ele fala. Muito, pô. O Luigi é sábio demais, pô. Mas ele é verdade, nós três concordamos com isso aqui. muito sábio nisso do que é uma briga completamente idiota. É uma briga muito... Brigar com o seu tio porque votou no Bolsonaro é porque era uma escolha muito fácil pra ele, né? Foi dado muito de bandeja, porra. Qual que é o seu problema? Desemprego, falta de dinheiro, o cara chega PT e fala, é corrupto. Eu vou mudar isso daí, pronto. Eu sou outsider, não sou político, não sou o quê. É fácil. E ao mesmo tempo, é muito difícil. Eu falo muito por isso dos meus tios. Meus tios votaram Bolsonaro. E eu amo meus tios. Meus tios foram pessoas incríveis pra mim. Meus tios são ótimos pra famílias deles, são ótimos pro bairro deles, pra comunidade, pros lugares que eles vivem. São pessoas que tiveram histórias incríveis. E até que ponto eu tenho que chegar num jantar? Como é que é? Essa é uma pequena contribuição por ter encontrado o conteúdo de todos vocês que de fato estão realmente preocupados com os trabalhadores brasileiros, em abrir os olhos de todos e mostrar como somente unidos venceremos. Sempre fui um trabalhador angustiado com relação do empregado com o empregador. Sempre me sentia deslocado. Tem muito trabalhador alienado. Infelizmente não é culpa dele, por isso que o conteúdo de vocês de certa forma me trouxe esperanças. Pô, Luke, obrigado, né? Venceremos, sim, não tenha dúvida. E eu concordo com você, cara. Eu acho que inclusive até se encaixa nesse caso aqui do Bolsonaro. Muito das pessoas que acreditam nessas conversas, elas estão iludidas. Por quê? Porque são conversas difíceis de se ter. O povo brasileiro em geral, a gente é muito treinado a evitar o conflito, mas não só evitar o conflito com gente que pode piorar a nossa vida. Então a gente evita conflito com o chefe, que a gente não é bobo nem nada, porque são pessoas que podem piorar a nossa vida. Dito isso, essas pessoas abusaram dessa bondade do brasileiro, de certo modo, de tentar evitar conflito, para poder espalhar essas histórias falaciosas, né, histórias falsas, literalmente, de que desse jeito aqui é mais simples, resolve mais fácil, mas não resolve fácil, cara. O ser humano, ele é complicado. As relações são complexas, mas a única solução é esclarecimento, e tem que ser um esclarecimento muito pontual, gente. Não dá pra tentar esclarecer essas coisas complexas pras pessoas do dia pra noite, cara. A gente tem que ir paulatinamente. Tarde de família e corroer talvez a minha relação por uma questão que às vezes era tipo o que foi dado a eles, entendeu? Eles não têm uma consciência política, não tem isso a mais, sabe? Sim, sim. Eu acho que é uma grande dificuldade, né? Porque eu acho que vai um pouco no caminho dessa perspectiva de lacração, né? Do tipo, vou chegar no almoço, Exato. Vou lá e vou apresentar boas verdades. E na verdade, eu acho que o fenômeno, né, do Bolsonaro, enquanto uma expressão dessas contradições do capitalismo brasileiro, ele é uma alternativa muito interessante, né, nessa perspectiva, nessa brisa de solucionar isso daí. Chat. Vocês já perceberam que o Gustavo usa muito a palavra perspectiva? Eu tava falando isso com o Iago dos Cortes dia desses. Já perceberam? Eu já escutei umas 3 ou 4 vezes aqui, ó. Perspectiva. Porque ele, de alguma maneira, conseguiu, né, ou pelo menos parecia, que escutava o problema das pessoas, tá ligado? E aí o cara se articula em torno do machismo. É um cara machista, racista, homofóbico. E o que é isso, se não a síntese do brasileiro médio? Exato. Uma vez eu vi um cara que ele é estrategista de política, e ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, o eleitor não vota no candidato, ele vota em si mesmo. Isso abriu minha cabeça, eu fiquei, caralho, faz todo sentido. Então, o que o Bolsonaro fez, e esses políticos da direita fazem, é literalmente tipo assim, ó, eu só falo aquilo que eu já escuto o tempo inteiro. Porque, gente, a gente é brasileiro, a gente escuta absurdo o tempo todo, vocês sabem disso, é ou não é? Se você sentar pra escutar uma conversa de patrão, é só barbaridade contra trabalhador, porra. Então, esses caras só chegam e falam assim, ó, eu vou dar voz a isso. E aí, claro, por que eles fazem isso? Que eles têm uma vantagem que eu e você não temos. Imunidade parlamentar. Aí pra falar barbaridade que vai dar quase nada. Por quê? Porque é a síntese daquele brasileiro que cresceu numa sociedade racista, machista, homofóbica, com exploração e tudo mais, tá ligado? Então acho que de novo, né, a gente entender quais são os espaços que a gente pode ter algum tipo de avanço,
sabe? Então não adianta eu chegar num rolê e ficar falando esse monte de coisa e isso não servir pra... Isso geralmente, não sei se isso vai servir pra alguma coisa, mas pra quê? Vai servir pra massagear meu ego. Exato, e muito pelo contrário, só afasta. Eu percebo que o que rola é o seguinte: quando a pessoa sofre um embate político da galera da esquerda, o máximo que pode acontecer, se ela for seu brother, é que ela vai parar de compartilhar com você. Mas ela não vai parar de compartilhar. Ela vai continuar mostrando pra Deus e o mundo. Só não vai mais mostrar pra você. E aí, eu não sei se isso é vantagem. De novo, eu entendo que nem todo mundo tem estômago pra isso. Mas eu entendi, e não entendi de primeira, que a minha arma é fazer graça. Eu vou aqui, ó, opa, olha o memezinho, olha o funilzinho pegando. E aí, aos pouquinhos, eu vou convencendo a pessoa de que pelo menos uma coisa, de que eu sou alguém que está preocupado com o bem-estar geral e não só em defender um político, porque acho que também um problema que acontece é, a gente fica tão nessa defensiva da esquerda, que muitas vezes a pessoa nos lê não como alguém que pensa diferente, mas alguém que está se esforçando só para defender o Lula e o PT. A gente tem que ter cuidado com isso. Olha, gente, não esqueço disso. A primeira vez esse ano que eu fiz um vídeo criticando o PT e o Lula, maluco, uma galera que eu sei que é meu brother, que eu sei que é de direita, que votou no Bolsonaro, me mandou mensagem no ADM do Instagram. Finalmente, até que enfim, isso aí. Mas o que isso causa? Causa uma proximidade. A pessoa começa a me ver não só como alguém que é de um espectro político diferente de mim, mas alguém que tipo assim, não, esse cara até pensa diferente de mim, mas pelo menos ele não é um defensor cego do PT, tá? Então a gente tem que, ó, ter esses esquemas. Pra me colocar num lugar de superioridade moral em relação àquela pessoa. E eu entendo esse rancor, né, com as pessoas que votaram no Bolsonaro, né? É porque nem todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista. Sim, Isso tem um lance muito antipetista muito forte, né? Eu acho que tem isso mesmo, sim. E assim, é a gente conseguir saber modular e avaliar esses momentos, né? Para dar um contra-exemplo, eu tenho um tio que participou do meu processo de criação, assim, e votou no Bolsonaro também, e eu não falo mais com ele. Não falo, mas não por causa do Bolsonaro. Mas por quê? Porque eu fui percebendo que a dinâmica de relação que foi construída, e aí o voto no Bolsonaro é uma expressão disso, né? Acho que é um sintoma lá da ponta, né? No final, me fez mais mal do que bem. Tá ligado? Então é isso que faz com que haja esse esfriamento da relação. Mas talvez seja porque era um cara escroto e que votou no Bolsonaro. Sim, agora exatamente. Conheço pessoas não escrotas e que votaram no Bolsonaro. E aí isso torna elas automaticamente escrotas. É uma questão difícil, né? Porque, tipo, eu acho que é preciso a gente entender qual que é a dimensão de cada uma dessas pessoas, porque cada pessoa é um universo. Cara, e sabe o que é doido? Gente, eu não sei se vocês já tiveram a chance de conhecer, mas eu conheço pessoas que são escrotas, mas que se elas puderem te ajudar, elas vão te ajudar. Sabia disso? Gente que tu olha e fala, caralho, que filho da mãe escroto, mas são essas pessoas que de fato muitas vezes te ajudam. Vocês conhecem gente assim, chat? É por isso que eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, assim, sabe, cara? De não morder esse bait, né? Essa armadilha de tipo assim, vou cortar relações e foda-se. Acho que a gente tem que ficar ligado. Porque senão a gente às vezes perde gente boa pro campo bolsonarista só porque a gente ficou, não vou mais falar com ninguém. Eu tento, obviamente, tipo assim, é claro que eu não vou deixar a pessoa chegar pra mim e me encher o saco, mas eu tento, tipo assim, se eu sei que ela é muito bolsonarista, ou seja, cego, eu só vou tentar não falar de política com ela, pô. Eu vou tentar ainda ser um bom brother. Vamos falar de outra parada aqui, vamos discutir uma outra coisa, vamos jogar a conversa fora. Porque eu quero que a percepção que essa pessoa tenha de mim ainda seja de que alguém que se importa, cara. Eu acho que esse é o problema da gente, muitas vezes, sabe? A gente deixa de propósito passar a impressão de que a gente só tá se importando em vencer e não com o bem-estar daquela pessoa. O bem-estar, sabe assim, pô, tá tudo bem, meu amigo, tá tudo top. E, de novo, eu entendo que isso não é pra todo mundo. Eu tô falando de gente próxima da gente, sabe? Família, amigos, sabe assim? Olha aí, ó, eu não consigo aceitar ex-eleitor do bolso quando é dessa turma liberal influencer. Não, beleza, a influência que tá de fora, beleza. Eu tô pensando na galera que é mais próxima da gente. Depende do nível de bolsonarismo da pessoa também. Sim, tem os famosos limites. Mas muitas vezes eu acho que a gente também, às vezes, acaba cortando relação com gente muito próxima da gente, assim, sabe? Tipo assim, a gente acaba entregando essa pessoa, deixando ela solta no bolsonarismo muito fácil. Mas, de novo, tem né, casos e casos. E outra, acho que uma parada que acontece muito, que é o fato. Você é um cara muito esclarecido politicamente, no seu âmbito, no que você pesquisa, no que você estuda, no que você gosta. Eu gosto de ler coisas de política, eu gosto de estudar, mas tem pessoas que votar é um bagulho que eles têm que fazer a cada 4 anos. Exato, e assim, é isso. É só isso. Tipo, por quê? Porque essa é a função. E olha só que loucura. Essa é a dinâmica de funcionamento da política
que a gente tem da democracia liberal. Mas aí, ó, eu também tenho uma coisa. O que eu também notei é que o bolsonarista, por conta das vitórias, porque querendo ou não, o Bolsonaro, quando foi eleito, foi uma vitória, ele se comportava muito como torcedor de time que ganhou o campeonato. Imagina que teve a final da Copa do Brasil essa semana e o São Paulo foi campeão. No dia seguinte, foi São Paulo, né, que foi campeão. No dia seguinte, os torcedores estavam todos, porque é o São Paulo, porque é o Tricas, porque eles tinham muito essa vibe. Até porque isso era muito ensinado, muito coisa. Então, tipo assim, e até um sentimento novo, de certo modo, assim, sabe? Eu não sei. Enfim, argumento ruim. Vamos embora. Eu ia dar um argumento, mas é um argumento ruim. É saber separar a política da vida pessoal. Aí que tá. Eu acho que, infelizmente, também nos últimos anos, isso foi ficando cada vez mais indissociável, né? Ó, eu tinha um dev no trampo que ia até com jaqueta com bandeirinha dos confederados, mas era um parceiraço. Sou preto. Nunca entendi essa contradição. Olha aí, bicho. Que caralhos, né? Que caraca, bicho, é foda, né? Qual que é? Você vai lá, vota e esquece. Não seria muito mais efetivo se, por exemplo, a gente tivesse um sistema político em que as pessoas aqui do bairro da Moca se reunissem numa associação para discutir quais são os problemas do bairro e isso ser levado e eleger representantes dessa associação para serem representantes em uma assembleia, por exemplo. Não se botar a cada 2 anos, né? Que é vereador, eleição municipal e nacional. Não seria muito mais efetivo do ponto de vista, pensando politicamente, não seria muito mais politizante? Por quê? Você ia ter que ficar atento com as coisas que acontecem, você ia ter que se inserir em debates, conhecer realidades, confrontar pessoas, tá ligado? Mas é isso, o objetivo, e aí um fenômeno como Bolsonaro é um fruto disso, é o resultado da despolitização, é o resultado disso, e o PT tem responsabilidade em torno disso, né? Exatamente. Ó, é uma coisa que me marcou muito, que o PT acabou construindo, que é a ideia de que a pessoa só se enxerga cidadão pelo viés do consumo. Então, agora que ela pode consumir, ela é um cidadão. Agora que ela pode consumir, ela sim deve ser respeitada. Isso caiu como uma luva pra classe média no Brasil, que adora se impor, porque olha, eu posso e você não pode, né? Eu posso comprar e você não pode, eu posso consumir e você não pode, logo eu sou um cidadão superior. Isso foi problemático, porque uma vez que as pessoas provaram esse veneno da sou cidadão consumidor, virou uma doideira. Então isso realmente é um problema. E infelizmente eu ainda não tô vendo isso mudar. Eu acho que muito mais a gente, creator, tá tentando, né, os criadores de conteúdo, tentando fazer as pessoas se enxergarem como trabalhador do que o próprio governo fazendo alguma coisa em relação a isso. Isso é um problema. Por quê? Porque o bolsonarismo e a direita, eles não vacilam. Eles têm toda uma linha ampla de olhar pro seu eleitor e dizer, olha, você não é só um eleitor aqui. Você é um cidadão atuante que pode fazer a diferença se você usar a bandeirinha, se você gritar essas frases aqui, se você se reunir em porta de quartel. O PT não tá fazendo nada nem perto disso. Inclusive, tá Lula aí chateadinho porque a gente tá cobrando aí diversidade no STF. Porque desmobiliza as bases, desmobiliza um discurso que vai pensar nessa ampliação da luta social, né? É a transformação de sujeitos políticos em consumidores. Não é à toa que na primeira grande crise ali do capitalismo, 2014... Tá vendo, ó? E eu nem sou historiador que não ganha o fato. 2015, né, que pega ali de jeito e o governo Dilma, quando é eleito, aplica políticas de austeridade, aquele sujeito que é consumidor, ele vai falar, porra, agora eu não consigo mais consumir. E ó, nesse exato momento, todos os canais de tecnologia do Brasil estão fazendo vídeo de quê? Que agora o AliExpress anunciou que vai entrar no Remessa Conforme lá, né? O programa de governo do governo que vai impor carga tributária de até 92%. Então, essa semana entrou quem, ó? Entrou o AliExpress, entrou o Mercado Livre, entrou a Amazon. A Amazon já fazia isso há muito tempão, mas ela agora fez o quê? Ela anunciou. E no Mercado Livre, no AliExpress acontece uma coisa curiosa. Curiosa/ninja. Eles colocam assim, ó, preço do produto sem o imposto, X reais. Preço do produto com o imposto, 2X reais. Ele tá deixando claro que, olha, esse preço alto é culpa de imposto. E quem foi que aumentou o imposto? Esse governo que tá aí, tá? Então assim, ó... Ui, que sofrimentinho! Foda, né, meu querido Lula? Aquele sujeito foi despolitizado. Ele não vai entender qual que é a dinâmica da crise, qual que é a dinâmica de onde ele tá inserido, quais são as forças políticas em torno disso. Não, ele tá lá mais no imediato. No imediato e ideologia, né? Ideologia do tipo, ó, o problema é o PT, é o cano de dinheiro saindo no fundo noticiário da Globo, né? A pessoa vai maquinar e vai pensar o quê? Não, a gente, politicamente, a gente é muito imediatista, né? Pô, aqui, só olhar a quantidade de asfalto novo em São Paulo. Nada elege mais um prefeito do que asfalto novo em São Paulo. É a pura demagogia.
E vou falar pra vocês, eu já trabalhei em campanha política e o candidato que eu trabalhei com ele, que é um candidato experimentadíssimo, assim, ele já falou isso várias vezes. Ele falou assim, cara, eu já perdi campanha política no começo da minha carreira por causa de asfalto. E depois meti asfalto na cidade feito doido, ganhei fácil. Asfalto, maluco. Demagogia. É a demagogia pro cara virar e falar, olha, eu fiz alguma coisa. E por quê? Porque as pessoas têm que olhar. O poder público, né? Ele é tão ausente dos lugares onde ele deveria estar e deveria se preocupar, que ele usa isso como um material para ele mesmo poder fazer propaganda. Esse esquema que eu comentei da associação de bairro, de você eleger uns representantes no estado, e depois regionalmente, depois nacionalmente. Acho que a Europa tem muita coisa assim, né? Se não me engano. Sabe de que lugar é esse sistema político? Cuba. De Cuba. Os Ora! comitês de defesa da revolução são associações de bairro que elegem representantes locais para poder debater esses problemas e resolvê-los. E ó, quando eu era mais novo, aqui na minha cidade haviam associações de moradores. Elas eram muito ligadas com a Igreja Católica, então a Igreja Católica geralmente cedia um espaço para as reuniões, pelo menos na minha cidade, tá? Então elas existiam. Com o tempo elas foram literalmente sumindo. Elas também tinham projetos de ensinar profissões, então as associações que eu tive acesso, elas ensinavam costura para as mulheres, né? Corte e costura e tal. Então assim, eram bem mais atuantes no passado. À medida que o tempo foi passando, isso foi se dissolvendo literalmente. Então, é o que o Gustavo falou. A gente só ouve falar em política em ano eleitoral pelas mesmas pessoas, né? Mas eu acho legal também citar que acho que tem esse modelo também aplicado em algumas cidades da Europa também, não é? Se eu não me engano. Putz, eu desconheço. Não sei se na mesma esfera, mas talvez de um jeito parecido. Eu sei que, por exemplo, os Estados Unidos tem uns lugares que tem... Você vota em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, o promotor do seu bairro... um representante do seu bairro dentro da Câmara. Pode crer. O Harvey Milk, se eu não me engano, era um desses. Eu não tô ligado, não. Mas acho que é um modelo... Eu sei que é um modelo cubano, sei que é um modelo que funciona muito no comunismo, mas acho legal que também é uma possibilidade a ser explorada, sim, né? Sim, mas eu acho que é isso, né? Por quê? Porque na democracia liberal, na democracia capitalista, a pessoa ela é um votante, né? Ela precisa do seu voto, e aí isso significa uma penca de coisas, né? Significa... a corrupção, a compra de voto, a manutenção da pobreza, o desvio de verba, tudo isso, tudo está ligado nesse processo. E isso não representa os anseios dos trabalhadores, não representa aquilo que eles precisam resolver. E aí as pessoas vão migrar, né? Claro. O genética. Para a solução que aparentemente é mais rápida. E eu acho que aquilo que você falou, né? Quando a gente estava falando da Cracolândia, são muitos problemas. São muitas coisas. São muitas contradições ao mesmo tempo. O que o fascismo faz enquanto uma tática, né? Eu parto da ideia que o fascismo ele não é uma ideologia sozinha. Eu acho que ele é uma tática dos capitalistas. É uma tática para manter o capitalismo. Para aumentar a sua exploração. Ele é meio que uma saída de emergência. O que o fascismo faz? Ele, enquanto uma tática, ele pega todas essas contradições... A pobreza, a fome, a carestia, blá blá blá. E ela transforma numa coisa só. Num problema só. Aí você vê esse problema, você elimina esse problema, acabou o problema. Exato. Não é? Você pega toda a dimensão de compreensão das coisas ao seu redor, que é muito difícil. Um negócio que eu recebo às vezes a galera fala, depois que eu comecei a acompanhar seu canal, eu passei a ficar triste. Falei, cara, eu sinto muito por isso. Mas é isso, né? É nóis, né? Mais. É só sofrimentinho ou atrás de sofrimentinho. Porque a pessoa vai ter acesso ali àquilo e de repente o que parecia simples não é tão simples assim. Eu recebo isso depois que eu comecei a conversar com o canal, eu fiquei triste que agora eu quero comprar um Jordan e tá mó caro. Exato. E agora eu entendo a opressão capitalista por trás da produção do Jordan, né? Mas eu acho que é isso, né? É uma tarefa muito difícil e é uma tarefa que exige da gente uma mobilização e um trabalho muito grande pra gente poder mostrar, né, pras pessoas, pra gente poder conseguir viabilizar um debate e mostrar que as coisas são bem mais complexas do que elas parecem e que os trabalhadores não têm uma alternativa que seja viável a longo prazo que não seja a construção do socialismo. Esse que você acabou de assistir foi um corte.
Exato. Cara, esse é o ponto. É difícil mesmo, cara. Ó, eu tava vendo, sabe o quê? Olha, serve pra gente pensar, tá? Eu acompanho muito alguns influenciadores que falam sobre cinema. E aí tem um canal específico que eles falam sobre cinema e sobre bastidores, né? Principalmente agora que tava rolando aí a greve dos roteiristas em Hollywood. E eu noto que eles falam muito de uma, como diz o Gustavo, né? Uma palavra que ele usa, da perspectiva das empresas. Então, volta e meia eles falam assim, ó. Não, porque eu sei que o que os trabalhadores estão pedindo é legal, mas olha, esse pequeno percentual que eles querem vai significar não sei quantos bilhões pra indústria. Aí fica pesado. Só que eles falam isso ignorando que essa indústria lucra e lucra cada vez mais alguns centenas de bilhão. Então isso mostra como o trabalhador não tem jeito nesse sistema. O que a gente pode fazer no mínimo e no máximo é brigar para ter os mínimos avanços possíveis, porque se não for assim, a gente não tem avanço nenhum. É só carregar a pedra pra cima de morro, meu amigo. Tem pra onde correr não. Mas é isso, ó, se inscreve no canal, que aqui tem vídeo todo dia. Eu gosto de fazer o finalzinho ASMR.